Muito bem, estamos de volta com você. Desta vez queremos fazer mais uma leitura da Bíblia. Hoje iremos ler no livro de Neemias, no capítulo 1, e o versículo 4 e o verso 6, que diz assim as Escrituras: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje lhe faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que tenho cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Com a leitura da palavra de Deus, nós queremos falar sobre o tema confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. Para começarmos este assunto, nós queremos, em primeiro lugar, falar sobre o chamado de Neemias. Neemias se achava na função do copeiro do rei, Artaxerxes, da Pérsia, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava naquele momento. Apesar de o templo estar reconstruindo, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. É o que diz Neemias capítulo 1, versículo 3. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação, pedindo a misericórdia de Deus. Com isso nós vemos o chamado de Neemias. Quando Deus chama, Ele nos dá condições, Ele nos dá as ferramentas para que nós possamos realizar o trabalho do Senhor. Aqui nós vamos ver que o contexto, o ambiente, quando Deus o chama Neemias, era um ambiente de deploração. Jerusalém tinha sido saqueada, levada para a Babilônia, a maioria dos soldados do seu povo, e os muros ficaram fendidos, as portas queimadas a fogo, e o grande caos estava instalado ali naquela terra. Agora nós vemos Neemias buscando a Deus como chamado de Deus, buscando a palavra, buscando a presença, buscando através do ato da oração. Nesse texto que nós lemos, no versículo de número 4, o texto diz: E sucedeu que, ouvindo eu, no caso ele, Neemias, estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então você percebe, a chamada de Neemias é uma chamada que faz com que ele se prepare espiritualmente para estar diante do Senhor. Mas também, depois disto, nós vamos ver a confissão de pecados. O próprio texto é enfático quando diz isso. O texto diz: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a minha casa, a casa de meu pai, pecamos, no verso 6 que nós lemos do capítulo 1 do livro de Neemias. Esse foi um dos pontos altos da oração de Neemias. Na condição de um intercessor, ele se inclui entre os pecadores, mencionando a casa de seu próprio pai. Nós vemos quando ele faz isto na sua oração. Neemias confessou: Mas de todo nós corrompemos, contrária, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos ordenar-te a Moisés, teu servo. Então, neste caso, Neemias aqui, ele está dizendo, ele está confessando que era necessário guardar os mandamentos, os estatutos, os juízos que o Senhor tinha ordenado a Moisés, que deveria ser guardado na vida daqueles que servem a Deus. Por isso, a confissão dos pecados é condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual.
Eu tenho certeza que Deus quer irromper um avivamento celestial em nossos corações nesses últimos tempos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele quer trabalhar neste sentido, porque em terceiro lugar, avivamento pelo ensino. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela precisa estar presente, não só a confissão dos nossos erros, das nossas mazelas, das nossas iniquidades, dos nossos pecados, mas também o ensino bíblico precisa estar presente para que possa acontecer um verdadeiro avivamento. Vamos ver então isto no tempo de Neemias? Então, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que procedeu o avivamento no tempo de Neemias. É Bíblia, é as Escrituras, é a palavra de Deus que faz a diferença. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta, que salva, o Evangelho que dá o equilíbrio, é o Evangelho que norteia, que leva, é o Evangelho que faz com que as pessoas tenham os seus acertos corretos. É isso que nós precisamos entender. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria, o que Deus requereria de suas vidas naquele momento, crucial para a história judaica. Por isso aconteceu. A Bíblia foi lida de uma maneira didática, pausadamente. As pessoas iam perguntando, os hermeneutas da época, no caso Neemias, ia junto com os sacerdotes, iam explicando pausadamente o que significava cada palavra que ia sendo lida naquele momento. Após anos de cativeiro em terra estrangeira, além da leitura, explicavam-se o significado de cada expressão, de cada ponto, de cada vírgula, de cada ponto e vírgula, de cada acento. Tudo era explicado nos mínimos detalhes, porque nós precisamos aprender a palavra do Senhor. E o povo entendeu. Como resultado, sobrevém um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa, e Deus foi glorificado naqueles dias de Neemias. Ali na praça principal, diante da porta das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio, segundo o que registra Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12. Por isso, nós queremos concluir dizendo o seguinte: no avivamento em Neemias, vemos 3 elementos importantes: o chamado, a confissão de pecados e o ensino didático das Escrituras, da poderosa palavra de Deus. Que Deus possa encher a sua vida, abençoar o seu coração e que tudo Deus está no comando e no controle. Maravilhoso Deus, Pai bendito, te agradecemos por esta grande oportunidade, quando o Senhor tem nos dado liberdade, graça, autoridade para poder realizar a tua grande obra. Assim como o Senhor fez com Neemias, que o Senhor possa chamar homens e mulheres para realizar a tua grande obra. Também queremos confessar os nossos erros, nossos delitos e pecados. Nos lava com teu sangue, nos enche do poder do teu Espírito Santo, porque também nós queremos o ensinamento. Faz com que nós possamos perceber e enxergar os segredos da tua palavra. Aviva a tua obra, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.